Olá, meu nome é Andréa Braga, eu sou professora do curso de Serviço Social da PUC Paraná. Sou doutora e mestre em políticas públicas e minha área de pesquisa é no campo dos direitos sociais, com ênfase na discussão sobre a democracia participativa e gestão democrática das cidades. De início, desejo boas-vindas a todas e todos. Menciono que é um prazer ter a oportunidade de trabalhar com vocês nessa disciplina denominada como Cidadania e Direitos Sociais. De início, falo que nessas próximas 5 semanas trabalharemos diversos conteúdos e realizaremos aprofundamentos teóricos de temas recorrentes da nossa realidade e que nos demandam reflexão, trato teórico, para ampliar nossa compreensão e qualificar nossos processos interventivos. Deste modo, eu vou abordar aqui uma visão panorâmica sobre os assuntos que iremos estudar nesta unidade. Assim, de início, comento que as nossas discussões perpassarão pela análise sobre as visões da modernidade, diante da perspectiva da questão social. Quais as principais transformações da sociedade, dita como pós-moderna, e como essas mudanças impactam no nosso modo de vida, nas dimensões culturais, econômicas e políticas. Também, na sequência, realizaremos a discussão sobre a formação sócio-histórica brasileira. Iremos trazer um resgate histórico, partindo da decadência do Império no final do século XIX, passando pela instauração da República e chegando no contexto histórico da chamada Era Vargas. Ainda estudaremos sobre a experiência democrática do século XX, trabalhando conceitos como populismo, passando pelo governo de Juscelino Kubitschek, o processo da ditadura militar, até a redemocratização no Brasil na década de 80, como enfoque dos períodos relacionados diretas já, e trabalhando com o processo democrático do contexto em que vivemos atualmente. Também a ideia na sequência é realizarmos um debate sobre direitos sociais no contexto internacional e brasileiro, como abordagem dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, atrelados diretamente à Declaração Universal de Direitos Humanos e os princípios que regem os direitos sociais no contexto brasileiro, tendo a necessidade de tais direitos serem efetivados para a população por meio da implementação de políticas públicas, nas discussões que abordaremos sobre cidadania, políticas públicas e democracia no Brasil. Ainda apresentaremos um debate específico sobre políticas públicas, seus diversos conceitos, como se estabelece a relação Estado e sociedade civil em sua formulação, principalmente nos preceitos que estão previstos na Constituição Federal de 1988, relacionados ao controle social e como a sociedade deve intervir diretamente no controle das políticas públicas. E, por fim, abordaremos sobre a análise do capitalismo contemporâneo e os impactos das políticas neoliberais na vida da população. Ao analisar a ideologia neoliberal, evidencia-se que essa corrente política, filosófica, econômica, defende estruturas que se contrapõem às demandas coletivas na valorização do indivíduo e muito voltada à lógica do mercado e do Estado mínimo. Assim, lanço-me com vocês nesse processo de aprendizado que espero ser uma caminhada de muito entusiasmo e com ótimas discussões. E ainda eu destaco a importância de vocês acessarem os conteúdos de cada semana e a relação fazer a realização das atividades semanais. Eu estarei com vocês no acompanhamento de todas as atividades e me coloco à disposição em caso de dúvidas e também de questionamentos. E se estão deste modo, menciono que eu desejo ótimos estudos a todos e todas e fico à disposição.